Olá, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Já chegou o final do diazinho aqui, agora eu tirei essa oportunidade para poder dialogar com vocês sobre uma informação que eu acho ser relevante ser considerada. Na série de estudo da revista A Sentinela, agosto de 2024, nós tivemos uma grande oportunidade para meditarmos sobre a vontade de Jeová. Interessante, porque essa revista ela trouxe grandes informações à luz da palavra de Jeová, que por certo vai ser de proveito entre as testemunhas de Jeová, dentro da religião Testemunhas de Jeová. Eu achei muito importante, mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar. Mas antes eu gostaria de incentivar, por favor, o vídeo 250 desse canal trouxe a série dos estudos, alguns pensamentos que eu tenho referente a isso, um resumo. Mas também, se você não teve a oportunidade e quiser ler o artigo da revista A Sentinela, agosto de 2024. Muito importante. Mas o que eu gostaria de destacar agora, depois de ter feito um resumo, depois de ter estudado, depois de ter meditado, eu achei relevante considerar para que a vontade de Jeová seja melhor esclarecida. Eu acho interessante, eu acho importante. E a Bíblia menciona que quando nós sabemos de algo, se escondermos, ali é uma luz, né? Vamos lá, uma luz, aí você acende, mas você coloca debaixo de um cesto. Não vai dar resultado nenhum. Então é importante compartilharmos o ensinamento que nós temos. E é isso que eu tento fazer agora nesse vídeo. Então eu gostaria de considerar com vocês o estudo 35, no final do parágrafo 13, diz assim: mas a situação é bem diferente quando alguém é, note, removido da congregação. Neste caso, nós paramos de ter convivência, nem sequer comendo com essa pessoa. Se observarmos, no início do parágrafo, está falando sobre a repreensão. Ali foi destacado que às vezes um anúncio é feito de que uma pessoa foi repreendida. Aí disse, né? Nesse caso, podemos continuar nos associando com ela porque sabemos que ela se arrependeu e não está mais fazendo o que é errado. Essa pessoa continua fazendo parte da congregação e precisa do apoio dos irmãos e irmãs para continuar fazendo o que é certo. Aí entrou a questão que eu acabei de ler, referente aos removidos, que aí sim, paramos de ter convivência, nem sequer comendo com tal pessoa. Esse ensino tem harmonia bíblica, pelo menos no que é mencionado aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas eu lhe escrevo agora para que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Note, nem sequer comam com tal homem. Sim, no estudo 35, repete então essa base bíblica, nem sequer comam com tal homem. Mas por que deveria parar de ter convivência? Por que não deveria sequer comer com tal homem? Veja o que foi dito, porque assim, já viu aquele ensino nas escolas, que tem aqueles pontinhos, aí você vai emendando, né, e forma uma figura? Você precisa fazer esses análises para ter o pleno entendimento do que está sendo dito. Então vamos fazer o seguinte, o estudo 35 falou isso, reforçou, parar de ter convivência. Agora vamos ao estudo então da mesma revista, o estudo 33, parágrafo 5. Diz aqui na metade do parágrafo 5, o que estava envolvido nisso, ou seja, parar de ter convivência com um homem pecador. O que está envolvido? Veja, Paulo explicou que os irmãos não deviam nem sequer comer com tal homem. Por quê? Porque sentar para comer com uma pessoa pode facilmente nos levar a ter mais convivência com ela. E note, isso ia proteger a congregação da má influência dele. Olha que ponto interessante que deveríamos dar consideração. Aí lembra? De ligar os pontinhos e aí forma um desenho adequado ali. Aí a gente vai compreender
depois de ligar todos os pontinhos. O estudo 35 da revista aí reforçou o conceito bíblico. Porque olha só, quando uma pessoa peca e não melhora, e a coisa tem que ser resolvida. Aí o estudo diz o que tem que ser feito. Removido, ou anteriormente, como era dito, desassociado. Aí então a pessoa é removida. Isso é bíblico, tá certíssimo. No entanto, nós precisamos entender o momento da escrita, o momento do escrito ali, da orientação. Da orientação foi que os nossos irmãos lá do passado precisavam parar de ter convivência, nem sequer comendo com tal homem. Por quê? Aí o estudo 33 da revista disse, porque isso pode, não é que leva não, porque aí cada um pode controlar essa situação, mas pode facilmente nos levar a ter mais convivência. E aí seríamos influenciados. Porque de verdade, naquela ocasião, quando uma pessoa sentava para comer, aí ele quis deixar, olha gente, só para vocês terem ideia, sentar, nem sequer sente para comer, porque naquela ocasião, sentar para comer não era como o de hoje em dia, não. Cada um senta, às vezes está até no celular lá, não está nem prestando atenção, e vai embora. Não, naquela ocasião, sentar delongava tempo, aí troca de experiência, aí fala ali, fala aqui, você poderia ser facilmente influenciado. Essa era a preocupação e por isso teve a orientação no passado. Por isso que eu acredito que com o passar do tempo, os nossos irmãos do corpo governante vai compreender mais a importância de destacar o que foi falado aí no estudo 33, porque no estudo 33 não passou como uma regra, não passou como uma ordem bíblica que, se violada, você não tem mais a salvação. Ali foi uma conotação de preocupação, de orientação espiritual, sadia, correta. Porque uma pessoa que está em pecado, propagando o pecado, e não quer mais mudar, e está ali mesmo ciente de todas as informações das Escrituras, mas mesmo assim quer pecar, ele não é uma boa associação, correto? Qualquer pessoa, seja qualquer pessoa, não é uma boa associação. Mas ali foi destacado referente àquele que já teve instrução bíblica suficiente, se tornou nosso irmão na fé, e mesmo assim se desviou e não quer mudar, ele não é uma boa associação. Eu, particularmente, tenho critérios quanto às pessoas que entram dentro da minha casa, aquelas pessoas que eu convivo, não é porque é removido ou outro, não. Seja esse ou seja aquele. Se não traz uma boa influência para a minha família, para o meu lar, eu tenho esse direito. E o que o apóstolo ali estava mencionando é essa preocupação espiritual. O estudo 35 fala algo e o estudo 33 da mesma revista diz o porquê. Por que você não deveria ter convivência com tal homem? Porque sequer deveria comer com tal homem. Ou seja, porque você pode facilmente ser influenciado. Então essa é a preocupação. Mas olha só, isso eu acredito que ao longo do tempo, algumas questões aí podem ser mais reforçadas. Não havia de regra, de punição ou de correção, mas sim num ponto de seja sábio, mas associações estragam hábitos úteis, né? Então vamos lá. Mas o que eu gostaria também de reforçar foi uma mudança de entendimento. Aí nós precisamos analisar com muito cuidado. Essa mudança de entendimento por parte do corpo governante foi destacada no parágrafo 14, que diz assim: isso não significa que vamos ignorar completamente uma pessoa que foi removida da congregação. É claro que não vamos nos associar com ela, mas cada cristão pode usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vai convidar alguém que foi removido da congregação para assistir a uma reunião. Talvez um parente ou alguém que era um amigo próximo. Se a pessoa for na reunião, antes a gente nem a cumprimentava,
Mas agora cada cristão deve usar sua consciência para decidir o que vai fazer nesse caso. Alguns talvez queiram cumprimentá-la ou dar as boas-vindas. Claro que isso não inclui ter longas conversas ou se socializar com essa pessoa. Eu acredito que falar o que a Bíblia diz treina os irmãos, treina até a consciência dos irmãos. Porque, quer ver? Eu vou tentar ajudar nessa questão. O filho pródigo foi lá, aprontou, né? Uma ilustração que Jesus Cristo fez. Aí o pai, quando avistou o filho de longe, o filho estava lá de longe, não falou nada. O pai nem sabia, talvez estava indo lá para pedir mais dinheiro, uma ajuda financeira. Mas o pai, quando viu o filho se aproximar da propriedade, estendeu as mãos, correu ao encontro e abraçou o filho. Sabe por quê? Tinha uma ligação de amor, de desejo, uma reconciliação. Era importante aquele momento e aí fez tudo que a ilustração menciona, colocou anel, sandálias, uma roupa, preparou um banquete. Ah, mas chegou o irmão do filho pródigo. Ih, rapaz, ele não queria entrar não. Ficou triste, ficou amargurado. Não, vou chegar perto do meu irmão, não. Eu não vou chegar perto dele. Ele fez isso, ele fez aquilo. Pai, faz isso não. Faz mesmo. Sabe por quê? O meu filho, ele estava morto e voltou a viver. Consciência treinada pela Bíblia. Pela Bíblia, não pelas emoções de décadas de ensino que não batiam com a informação bíblica. Porque o próprio estudo, alguém vai estar falando, estou falando. Porque o próprio estudo diz que existe um equívoco, que aquilo que estava sendo ensinado não é o que de verdade está na Bíblia. Aí eu vou ajudar os irmãos a entender o seguinte, porque o próprio estudo fala num trechozinho, que tem um quadradinho ali, vamos analisar nesse quadro que fala assim, será que João e Paulo estavam falando do mesmo tipo de pecado? Aí lá no final ele diz assim, Paulo nunca disse que não poderiam cumprimentar esse homem. Paulo nunca disse referente a cumprimentar aquele homem. Então é isso que eu acredito que com o passar do tempo, eu não sei se foi só uma ajuda para começar a entendermos isso, para ajudar os irmãos a se acostumarem com um novo procedimento, não sei exatamente o que passou pela cabeça dos nossos irmãos lá que estão tomando a frente na obra mundial. Porque, na verdade, vamos lá raciocinar. O parágrafo menciona que Paulo nunca disse sobre não cumprimentar aquele homem pecador, mas a gente não podia cumprimentar, correto? A orientação era não cumprimentar, e quem cumprimentava, punido seria, correto? Mas agora diz, olha, Paulo nunca disse sobre não cumprimentar, mas ele nunca disse para não cumprimentar, mas o oi tem que ser simples. O cumprimento tem que ser simples. Você não pode estender muito o seu cumprimento. Como assim? Se ele nunca falou sobre cumprimentar, o tipo que eu devo cumprimentar é um direito meu. Aí sim eu cumprimento da forma que Porque temos que entender o seguinte, o corpo governante menciona algo, mas também demonstra algo. Então eu não sei até que ponto esteja assim, o galgar, o caminhar, que os irmãos estão muito intoxicados, talvez, com a informação passada. Porque tem muitos chateados de agora ter que cumprimentar, e agora estão intoxicados. Não, eu não cumprimentava, então agora não vou cumprimentar. Rapaz, está virando um bololô isso. E aí eu vou explicar o porquê está virando. E vai virar mais ainda. Mas a questão é, se Paulo nunca falou sobre não cumprimentar, a forma como eu cumprimento essa pessoa, ali ou aqui, reunião ou fora, é de direito meu. Porque Paulo nunca falou nada sobre não cumprimentar. Então, mas só pode cumprimentar ali. Ele nunca falou sobre não cumprimentar. A própria revista do estudo diz isso. Mas uma figura, uma ilustração na revista é bem interessante, porque fala assim, a gente não vai se socializar, não vai
delongar esse cumprimento não. Mas olha só essa ilustração que interessante. Veja a irmã se comunicando com a pessoa que aí embaixo, né, que possivelmente foi removida. Ela coloca a mão no peito, no coração, né, de forma gentil, mesmo não sendo vista, mas porque é um carinho, existe amor envolvido. E aí ela chama a pessoa que foi removida para uma programação espiritual. Ao lado ali, note a expressão dessa mesma irmã. Olha o carinho, olha o afeto. Ah, mas faz o seguinte, dá uma olhadinha nas mãos. Não é um cumprimento simples. É um cumprimento fraterno, carinhoso, acolhedor. Veja a expressão do irmão que está ao lado. Aquele olhar sensível, atencioso. A sua consciência treinada de forma nem só bíblica, de forma assim, correta. Você vai receber essa pessoa como? Aí a ilustração sabiamente mostra que os nossos irmãos querem passar de forma calorosa. E a pessoa aí vai querer se expressar, falar, hoje eu tive... Não, eu não posso falar com você. Por favor, sente aí. E não me aborreça. Gente, não. É claro que isso vai ter que ter alguns cuidados, mas você precisa ter essa sensibilidade de como lidar, porque a pessoa está indo ali, filho pródigo, lembra? Consciência treinada pela Bíblia. A pessoa está se aproximando, chegou àquele local e você não mostra alegria. Anteriormente, você, né? Eu sou proibido, eu não posso, então eu não vou cumprimentar. Mas agora está liberado. Também não vou cumprimentar, não. Agora eu vou dar uma de machão aqui, ó. Vou cruzar os braços, emburrei. Sabe alguns problemas que isso vai dar, essa consciência? É claro que se for consciência treinada, se o irmão for, rapaz, se a pessoa tiver uma consciência treinada pela Bíblia, apertou a mão, rapaz, que bom te ver aqui, que bom, tô muito feliz, cara. Que bom, senta aí, senta aqui, ó. Tranquilo, vai deixar a pessoa bem, confortável. Aí você vai tomar cuidado, segundo o que foi mencionado lá, para não ser influenciado. Acabou a reunião, a pessoa, não, essa programação aí foi estranha, eu aprendi isso, mas não concordo. Aí você vai tomar os cuidados. Aí a pessoa vai se mostrar. Mas a pessoa, aí acabou a reunião, tchau, hein, tchau. Aí no outro dia você liga, queria te ligar, como vai? Tudo... Vai ter que ter um cuidado, os irmãos vão ter que ter a consciência treinada, e eu espero que nossos irmãos treinem, ajude alguns a terem uma consciência treinada, parar com rancor, parar com amargura, os momentos que foram mal orientados, agora veio uma orientação boa, né? Que eu acredito que vai evoluir, eu acredito que tem margem bíblica para evoluir. Mas olha só algumas problemáticas que essa consciência, quando coloca consciência, você pode cumprimentar, quando na verdade eu acredito que tinha que ser, olha, se Paulo nunca falou sobre não cumprimentar, meus irmãos, seria importante a gente não ir além das coisas escritas. Não, olha, o objetivo é não ter muita convivência para não ser mal influenciado, porém, cada um fica tranquilo, e seria mais importante cumprimentar, calorosamente receber a pessoa. Você não precisa estender, não precisa chamar ele para sua casa, não precisa tomar banho de piscina e preparar um churrasco para ele, não. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre cordialidade e como o Paulo nunca falou nada sobre não cumprimentar, não somos nós que vamos criar regra sobre que tipo de cumprimento, se é assim ou se é desse jeito. Se ele nunca falou, não vamos criar regras para não ir além das coisas escritas. Vamos lá, e quais são os problemas? Imagine, aí eu vou pegar também a minha particularidade de vida para também ajudar os irmãos. Eu cheguei na reunião, aí é assim, né, lá nesse salão até que teve uma situação que eu conto em vários vídeos aí, né, da farsa de uma dissociação. Lá são 6 anciãos. 2 desses, me cumprimenta quando eu chego na reunião. Olá, Ronaldo, como vai? Tudo bem? Que bom te ver aqui. Mas não aperta a mão, não.
Eu sinto que é mais constrangimento, aquela desintoxicação que precisa ter ao longo do tempo, que está acostumado a não cumprimentar pessoas que estão nessas condições. O outro foi lá, cumprimentou a minha filha, a irmã Paula, cumprimentou a minha esposa, mas antes ele tinha falado assim: olá, Ronaldo, tudo bem? Eu senti que era aquele constrangimento natural. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Já viu até... Não, depois eu falo sobre isso. Mas aí ele fez o seguinte: depois de cumprimentar, eu já estava um pouco de costas, assim, ele bateu no meu ombro aqui. Olá, Ronaldo. Aí apertou minha mão. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Rapaz, que legal, né? Que legal. Uma pessoa, porque olha só, me cumprimentar ou não cumprimentar, rapaz, que me cumprimentar ou não cumprimentar, não faz efeito nenhum no meu serviço de Jeová. De verdade. Mas eu me coloco no lugar de outros. Vamos lá. Você cumprimenta a família daquela pessoa, mas não cumprimenta o outro? Ele não. Como vai? Ele virou, me apertou a mão e legal, ficou show de bola, né? Já tem os, né, 6, 2, 4. Não me cumprimentam. Não olham para mim. E teve um agora que, né, ele cumprimentou a minha, ele chegou agora na congregação, há pouco tempo, ele foi mandado designado pelo escritório para vir fazer parte aí da congregação. Não sei os objetivos dele, mas já mostrou uma certa postura. Ele cumprimentou a minha filha, me pulou, cumprimentou minha esposa e cumprimentou a irmã Paula. E virou as caras e foi embora. A esposa dele veio, cumprimentou a minha filha, a mim. Aí sabe qual é o problema? A pessoa removida, né, que de verdade foi removido de forma correta, vamos lá. Ele não sabe, cumprimento ou não cumprimento? Cumprimento, fica um lado constrangedor. Estendo a mão ou não estendo a mão? Ele vai falar hoje ou não vai falar hoje? Esse problema vai ocorrer. E vai constranger, porque essa família vai notar, e pode ser uma família de não testemunhas de Jeová, não cristãos. Vai, peraí, me cumprimentou e não cumprimentou meu pai? A minha filha, por exemplo, ficou bem chateada com isso. Mas aí a gente traduz o que está acontecendo e ajuda ela espiritualmente a ver que é uma mentalidade fraca de pessoas não treinadas pela palavra de Jeová. É um comportamento até insano na forma social. Olá, boa noite. Ah, mas a consciência dele não permite. A consciência dele. Se fosse a consciência treinada pela Bíblia, talvez ajudaria ele. Mas tá bom. Mas olha o constrangimento que isso pode dar. E talvez alguns falem assim: eu não vou mais nessa reunião. O constrangido, né, o removido, ou um membro da família que viu aquela situação bizarra. Aí, veja só. Aí ele vai lá e... não foi o caso. Mas nesse caso aí, a pessoa vai lá e cumprimenta um outro desassociado, porque a consciência dele permite cumprimentar aquele, mas não aquele. Aí já fica o constrangimento. Aí em determinado também momento, né, do progresso espiritual, que a coisa está funcionando, porque são poucos meses para alguém ser devidamente ativo, né, na congregação. Aí em poucos meses, 2 meses, 1 mês, pode ser, ele pode voltar. Aí essa pessoa já vai começar a chegar para cumprimentar. Aí esse constrangimento, porque tem o lado humano também. Você tem que ver, por quê? Se eu estou na reunião, se eu estou ali, dignamente, né, bem vestido, correto, não estou fazendo nada errado, por que a consciência desse ser humano não atinou que ele pode cumprimentar? Isso vai dar uma problemática danada. E aí eu já notei assim, tem irmãos, que tem 2 irmãos lá, uma irmã e uma irmã. Tem um irmão e uma irmã, certo? É os únicos que me cumprimentam. Tem até um outro que passa e fala assim: cumprimenta ele não, ele está desassociado. Eu olho para a cara dele. Coitado, rapaz. Aí a esposa dele tem até problema de Alzheimer, né? Ela esquece todo momento. Aí toda reunião ela: olá, meu irmão, bem cumprimentada, bondosa, boazinha, mas ela tem problemas, né? Que ela esquece o tempo todo. Toda reunião ele fala, na frente de todo mundo, da gente: ele está desassociado, não cumprimenta ele. Que coisa, que vexame espiritual, entendeu? E
pessoa bem lúcida, capaz de dar excelentes comentários, uma pessoa bem, não, ele é bem consciente. Então isso vai dar uma problemática, porque os irmãos reparam, dois anciãos cumprimentam, a consciência deixou. Outros não cumprimentam, será que é a consciência ou o rancor que não deixou? Aí cumprimenta aquele, não cumprimenta o outro. Aí em determinado momento vai querer cumprimentar. E como são pastores, pelo menos é o que devem ser os anciãos, vai chegar um certo momento que a pessoa vai progredir, vai lá, aí vai... Ele talvez, não, agora eu não quero. Não quero muito convivência. Vou te cumprimentar, tá? Para não ficar um clima ruim. Não quero você na minha casa, me visitando, prestando visita de pastoreio, porque talvez encare ele como uma pessoa imatura. Então, olha só, isso vai dar uma problemática muito grande. Eu espero que com o passar do tempo, os nossos irmãos da dianteira possam colocar artigos mais claros à luz da palavra de Jeová, e aí quem não quiser fazer, que não faça. De repente se toma até nota, né? A pessoa pode tomar nota, essa é uma pessoa que é indisciplinado, não quer seguir o que a Bíblia diz. Paulo nunca disse para não cumprimentar, e ele está aí forçando isso. Agora eu vou tomar nota dessa pessoa. E aí constrange essa pessoa de convívio social, né? E aí, lê aí a revista Sentinela, agosto de 2024, pergunta dos leitores, que uma pessoa individualmente pode tomar nota. De repente vai tomar nota desse ancião, por ele não ter um comportamento maduro ou não seguir exatamente o que a Bíblia diz. Aí não vai convidar ele para momentos sociais e talvez nem queira receber ele no futuro com uma visita de pastoreio. Essa divisão que vai haver na congregação. Não vai haver união, não. Isso está acontecendo, ou todo mundo adere e nota, porque ninguém é obrigado a cumprimentar ou não. Ok, certo. Cada um faz o que quiser da vida. Só que você dizer que é uma questão só de consciência, não é. É uma questão de madureza espiritual e de agora incentivo, até o que os irmãos estão fazendo, em ilustração, mostrando como cumprimentar, mais artigos que possam, de forma clara, dizer, olha, se ele nunca disse para não cumprimentar, faça o que vocês quiserem. É até bom que vocês cumprimentem para poder dizer que a gente não está indo além das coisas escritas. E o tipo de cumprimento, isso é um direito de cada um, mas cordialidade. E não constranger aquela pessoa que está se aproximando, não constranger os familiares e não criar essa divisão entre os irmãos, um cumprimenta, outro não cumprimenta, cumprimenta aquele desassociado, aquele não... Vai ficar chato. Alguns já cumprimentam assim, tipo, já viu aquele desenho do Simpson? Como que é o nome dele? O Barney, né? Barney, que é o patrão. Ele fica meio assim, ó, meio juruzinho, meio estranho, né? Vou cumprimentar ou não vou cumprimentar? Meus irmãos, leia a Bíblia e vê o que é importante, até diante do que nós falamos aqui, o que a Bíblia diz, uma consciência treinada pela Bíblia. Isso vai dar divisão, lembra da questão de barba, de calça, e com o tempo teve que mudar, que causou divisão. Não pode ter barba, não pode usar calça, não pode usar calça. Traduzindo o que os nossos irmãos lá falaram, vamos parar com essa bobagem aí, e ninguém vai ser julgado a respeito disso, porque isso é um de direitos de cada um. E como a Bíblia diz que Paulo nunca falou nada sobre cumprimentar, razoavelmente eu cumprimento do jeito que quiser e não vou constranger ninguém e vou acolher a pessoa que está dentro do salão do reino, ali calmamente assistindo uma programação espiritual, procurando a Jeová. Eu acho simples, mas isso vai dar pano para manga. Mas assim, vamos fazer o seguinte, eu particularmente vou orar para que as coisas funcionem dentro da organização, dentro das congregações, aqueles irmãos que, particularmente por uma consciência mal treinada pela Bíblia, agir dessa forma, eu vou tentar observar se é maldade ou é só ignorância espiritual e tomar as decisões, né, que é melhor. Mas eu espero que se corrija e que se amplie esse novo entendimento que por décadas foi ensinado e agora foi entendido que tudo ensinado foi contra a vontade de Jeová, porque claramente é dito, olha, Jeová ensinou algo na Bíblia, nós ensinamos outra coisa. Agora nós mudamos. Agora precisamos colocar um elástico nisso. Porque sabe o que acontece? Dá uma olhadinha, ou tente olhar isso aqui, ó. Consegue? Mas eu tô aqui, viu?
eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, conversando, falando do mesmo jeito. O único problema é que a luz ficou ofuscada. A iluminação parou por um tempo. Então nós precisamos ampliar, deixar a luz clarear, porque ela está clara. Ela não vai clarear mais não. O escrito bíblico está muito claro. Só não pode tampar. Se tampar, o objetivo não vai ser cumprido. Um grande abraço. Fique com as bênçãos de Jeová. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por sua visita ao canal. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias nas seguintes formas que aparecem na tela, com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.